Eu agradeço a você, né? Agradeço a você por abrir a porta da sua casa para nós. É uma oportunidade de poder entrar nas casas e compartilhar da palavra de Deus. Isso é muito bom, muito bom. Nesses dias que nós vivemos, dias difíceis, dias de isolamento, mas onde nós precisamos fortalecer, né? Fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso coração, tá encorajando uns aos outros na caminhada, né? Nesse momento que nós passamos. Mas hoje pela manhã eu estava refletindo um pouco, eu queria só compartilhar com vocês um texto de Oséias, só uma parte do capítulo 6, no versículo 3, a primeira parte desse versículo, ele diz assim: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Então o profeta, ele está falando para Israel, mas fala para nós, para cada um de nós, para nos esforçar em conhecer o Senhor, né? Conheçamos o Senhor, tem tradução que diz: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo, né? E ele fala aqui nessa tradução: e esforcemo-nos por conhecê-lo. Então é parte de nós, parte de cada um de nós, esse esforço, essa busca incessante pelo Senhor, né? Eu quero pedir para você, quem entrou, convide, cada um convide aí 5 amigos. Vai ter uma setinha embaixo, aí do lado. Você pode clicar nessa setinha, vai lá, escolhe lá 5 amigos e convida para participar desse momento, onde estaremos compartilhando um pouco da palavra de Deus. Convida aí seus amigos. Então o profeta, ele fala para Israel, né, para conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. E essa tradução ele fala: esforçai-vos, se esforce, busque incessantemente conhecer o Senhor. E quando a gente vai para o Novo Testamento, lá no livro de João, capítulo 17, Jesus, em sua oração ao Pai, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, no 17, versículo 3, ele fala: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sabemos que Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Jesus é a porta que nos faz conhecer o nosso Pai, conhecer a Deus. E ele fala, em suas palavras, ele orando a Deus, ele fala, né, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro, e a Ele, que é o Filho, a quem Ele enviou. Então, mais uma vez, vemos na palavra de Deus a menção a conhecer mais o Senhor, né? Conhecer e prosseguir em conhecê-lo, nos esforçar a conhecer. E Jesus, ele fala que conheçam a Ti, que conheçam ao Pai e o Filho a quem Ele enviou. Jesus, ele faz essa ligação entre o céu e terra. Jesus, ele veio como homem, conhecendo a realidade humana, e ao mesmo tempo ele tem essa realidade espiritual. E ele faz essa ligação. Como conhecer a Deus? Conhecendo ao Filho. Jesus é o Filho. E conhecendo a Jesus, nós podemos nos aproximar do Pai e prosseguir conhecendo a Ele. Então, eu agradeço ao Pai, agradeço a Deus por esse momento. Hoje nós teremos a participação especial do nosso pastor Erivelton, né? Que tem conduzido as nossas vidas aí por um bom tempo. Eu vou chamar ele aqui, ele já entrou. Eu comentei um pouco para o pessoal sobre você, né? Que a gente tem caminhado há mais de 20 anos, você tem nos ajudado nessa caminhada. É um pastor que eu admiro muito, né? Deus tem me abençoado com você aí, me conduzindo, me ajudando com a minha família durante esse período, viu? Agradeço a Deus mesmo pela sua vida, uma vida preciosa para nós. E é um prazer ter você aqui, né? Esse canal ele foi criado com o objetivo de fortalecer as famílias, não só as famílias, né? Porque o nome Casas Dignas, às vezes a gente entende que é só para a família, pai, mãe, filhos, mas é com o objetivo de abençoar as pessoas, de fortalecer, encorajar cada pessoa, né? Cada ser humano nessa caminhada, no sentido de conhecer a Deus, de avançar no propósito de Deus. Como acabei de ler agora há pouco, para quem está nos ouvindo, né? Que o profeta Oséias, né? Ele fala em conhecer e prosseguir, esforçai-vos em conhecê-lo,
E Jesus fala que a vida eterna é conhecer o Pai, né, e o Filho que ele enviou. Então, eu agradeço. Quero deixar com você aí uma apresentação, você se apresentar e falar um pouco da sua trajetória de fé aí, de conversão. Fica à vontade aí para falar. Obrigado, Simar, obrigado pelas suas palavras, obrigado por todos que nos acompanham em várias partes desse país. Para quem não me conhece, meu nome é Erivelton, né? Nascido, criado aqui em Feira de Santana, na Bahia. E aos 25 anos, mais ou menos, encontrei o Evangelho, encontrei Jesus lendo a palavra em casa. E também o chamamento para não só ser um cristão, mas também poder guiar, ajudar outras pessoas nessa caminhada com destino ao reino de Deus, né? E louvo a Deus pelas interferências que Deus teve na minha vida, foi isso que me guiou até aqui, porque logo cedo, quando eu recebi a palavra, não recebi assim, através de uma religião, recebi lendo a própria palavra em casa, isso foi muito bom para mim, me livrou de muita confusão religiosa, muitos nomes diferentes, e também entendi que a igreja ela não era aquele edifício em si, e a igreja é aquele povo simples que se reúne normalmente debaixo de uma árvore, dentro de uma casa, na cozinha, na sala, e que ela compartilha a bondade de Deus através da vida de cada um, e que nós, como servos de Deus, nos complementamos. Então, já era casado quando encontrei o Evangelho, por 8 anos minha esposa não converteu, depois de 8 anos, não dá para contar a história toda, senão o tempo vai embora, converteu, e os nossos filhos foram nascendo, foram 5, e nosso papel principal na Terra foi conduzir a vida deles, e hoje podemos olhar para trás e ver todos os 5 servindo a Deus de alguma maneira, cada um na sua área, e isso para nós é o sentimento de que aquilo que foi nos dado fazer, nós conseguimos pela bondade e pela misericórdia de Deus. Então foi muito assim, para nós hoje, depois de avançarmos um pouco no tempo, né, foi muito agradável ver o que resultado, e por isso nós sentimos autorizados como família a falar desse aspecto da família, falar sobre qual é o princípio que se deve nortear, e também ensinar que a igreja, ela nasceu nesse ambiente de casa, ela se expandiu, foi para prédios, para templos, mas ela nasceu nesse ambiente, e é um ambiente que eu penso que essa situação agora, Deus está chamando a atenção para que ela consiga contornar, fazer o caminho de volta e entrar nesse ambiente que é extremamente importante para a sequência dela, baseado no que nós vamos enfrentar daqui para frente. Não vai ser nada fácil e nós vamos precisar muito dessa graça de Deus. É você, Simar. Bom, pelo esse tempo que você tem de caminhada aí, Ari, deixa eu fixar aqui pelo esse tempo que você tem de caminhada aí, eu queria ouvir um pouco de você, né? Eu sei que você tem uma experiência de fé na caminhada cristã e diante do cenário atual, acho que você nunca passou por um momento como esse. Então, eu quero ouvir de você, assim, qual a direção que você tem, Deus tem trago ao seu coração nesses dias e que você pode compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo, com o povo de Deus, né? As pessoas que estão trilhando esse caminho. De fato, eu devo ser um dos mais avançados na idade dos que andam aqui conosco, né? Mas, de fato, eu nunca tinha visto uma situação como essa. Eu nunca tinha experimentado o que eu estou vendo na Terra. E confesso a você que ficou um misto de inquietação, né? Como todos ficaram, mas também de alegria por estar vendo que o dia que a Bíblia tanto fala, que o Senhor falou, aproxima-se. E eu posso estar vendo nessa geração esse acontecimento. Então,
para mim, Deus está chamando a atenção em várias áreas, todo mundo de uma vez. Primeiro, as famílias. Segundo, a igreja em si, para que ela conserte seus passos, possa cumprir o chamado dela na Terra. E também a sociedade moderna, que tem se desviado fortemente do que é o princípio, do que são os valores. Nós vivemos num mundo basicamente chamado cristão, né? O mundo ocidental, o mundo aqui das Américas, mesmo sendo de origem católica e tal, mas tem um conhecimento de quem é Jesus, da obra que ele fez, mas tem se desviado. E está havendo uma interferência muito grande do humanismo nesse tempo, levando-nos a caminhos que Deus não traçou para a nossa vida. E por isso nós estamos sendo chamados a atenção com essa situação que prendeu todo mundo. Não teve ninguém que não foi surpreendido com isso, às vezes com perdas, né? E mortes, situações que têm ocorrido, perda financeira também. Chamamos a atenção de que existe um Deus poderoso que ainda tem o domínio sobre todas as coisas e que nós precisamos nos encaixar dentro disso. Isso no início, assim, é o que eu tenho visto. Logo quando começou, eu venho analisando, sentado em casa, lendo a palavra. Eu fui chamado a atenção para o capítulo 2 do livro de Daniel, onde tem aquela estátua, né? Aquela estátua de pé, onde Sim. fala que uma pedra foi lançada sem auxílio de mãos, e essa pedra bateu nos pés dessa estátua. Então, essa estátua ela está presente no mundo ainda hoje. E essa pedra, que é a pedra lançada, tirada do reino de Deus, que é o próprio Jesus, a pedra angular, ela quebra, esmiuça essa estátua e estabelece o seu reino a partir daí. Isso ficou muito forte para mim, e é uma das coisas que eu tenho carregado com muita precisão dentro do meu coração esses dias. Muito bom, é isso mesmo. Nós fixamos aí o tema da nossa live, né? Antes que chegue o dia mau. Então, eu vou deixar, a gente tem aí até as 11h30, são 10h51. Então, vou deixar aberto aí para você, Ari, compartilhar, trazer uma palavra de encorajamento, de fé, de ânimo para aqueles que estão assistindo, né? Eu sei que o tempo é curto, e se for falar aí tem muita coisa, né, para a gente falar, mas fica à vontade para compartilhar sobre esse tema, para que as pessoas que estão nos assistindo possam ter uma visão melhor e uma direção para caminhar nesses dias. Ok, Simar, muito obrigado. Queridos irmãos, como eu falei com vocês, essa questão da profecia de Daniel me chamou a atenção, porque ainda que o reino babilônico, o reino da Grécia, da Pérsia, não estejam presentes em estrutura material, ela está presente na Terra, no sistema, no sentido espiritual. A gente sabe que Babilônia existe, que as influências da Grécia, né, que era da filosofia, está presente, e também que parte do Império Romano, que foi as pernas dessa estátua, também estão presentes no mundo de hoje. De modo que, quando eu vi a polarização entre um lado e outro, e você olha para os pés, que fala que é ferro e barro, mostra que existe essa presença hoje em alguns países, como China, ainda que um comunismo disfarçado com o capitalismo, né, circulando muito dinheiro, a Rússia, aqui na Venezuela chegou, e alguns outros países africanos que têm uma democracia disfarçada. E, por outro lado, aqui nas Américas, nós temos o Brasil, tem os Estados Unidos, alguns países na Europa, por exemplo, que ainda mantêm uma democracia tênue. Como diz o próprio texto, é como barro de lodo, não tem muita força, a gente vê todo dia ela oscilando para um lado e para outro. Então, o que é que eu quero dizer com antes que o dia mal chegue? Porque, na verdade, esse ainda não é as dores que a Bíblia fala, há os princípios das dores. Então, como igreja, nós não podemos mais ser surpreendidos com isso, porque a Bíblia já nos alertou que essas coisas deveriam acontecer. Então, nós precisamos ter cuidado para poder caminhar, porque com as manifestações da sociedade moderna, se oferece ao mundo uma paz que não é verdadeira, né? Todos nós nos preparamos para viver somente dias bons, pensamentos em como tornar as coisas melhores, como
a passear com a família, nada disso está errado, né? Aproveitar bem dos negócios, poder angariar recursos com isso, né? Ter cursos vitoriosos, conquistar os nossos sonhos. Essa é a tônica da sociedade moderna, todo mundo está correndo atrás disso, e, na verdade, isso é prazeroso, porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para isso, nós não fomos criados para viver uma vida de pecado, e o pecado foi um acidente no meio dessa jornada que nós tivemos. Então, de repente, vem essa situação e todos nós ficamos surpreendidos com o que está ocorrendo no planeta Terra, no mundo de um modo geral, foi atingido por isso. Então, isso nos chama a atenção e daí nos faz voltar às Escrituras para analisar o que Jesus disse. Então, no capítulo 7 do livro de Mateus, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, desceu a chuva, e correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, assim, esse texto, ele mostra que já havia por parte de Jesus um aviso claro de que o mundo não ficaria sempre assim. E, graças a Deus, eu até quero dar graças a Deus, porque o mundo não vai ficar sempre assim. Ele vai precisar mudanças, porque a gente caminha na direção do principal, daquilo que Deus tem oferecido para o seu povo, que é o seu reino. Então, nós vivemos numa época que não é igual a qualquer outra, nunca houve. Eu estava olhando, analisando, queridos irmãos, analisando as pestes que já aconteceram na Terra. E teve muitas, teve piores do que essa, que matou muito mais pessoas, mas era um tempo onde não se tinha a ciência tão evoluída como nós temos hoje. E mesmo tendo a ciência evoluída como nós temos hoje, ainda essa peste tem ceifado muitas vidas e trazido muito transtorno, inclusive na área também da economia, separando pessoas que não podem mais se abraçar, se beijar, que é uma coisa natural, inclusive para nós aqui, que somos latinos, somos muito chegados a isso, a saudar com um abraço, com um beijo, com um aperto de mão, e essas coisas hoje estão sendo evitadas. Então nós vivemos numa época totalmente diferente. Aprove a Deus nos permitir viver esse tempo. Então, quem tem a resposta para isso é a igreja. Ela precisa se manifestar. Mas o que nós vemos hoje, muita gente falando, muita gente falando isso, falando uma coisa, falando outra, e não chega no ponto onde, na verdade, Deus quer chamar a atenção de nós. Primeiro, botar nossas casas em ordem, né? Trazer esse princípio do vínculo familiar. Na estrutura que nós vivemos hoje, nós vemos que as famílias, elas são separadas. Os filhos vão para a escola, o pai vai para o seu trabalho, a mãe para o seu. E no final da noite chegam em casa cansados, quase não se cumprimentam. Às vezes, quando um chega, o outro já está dormindo, cansado, não tem aquele vínculo que Deus falou que era necessário para que houvesse. E isso tem afastado, trazido transtorno para a criação dos filhos, deixando eles à deriva ao ensinamento de alguns grupos que talvez não seja o mais cotado, o mais fiel para estar ensinando coisas aos nossos filhos. De modo que nós precisamos retomar isso. Para mim, essa pandemia trouxe esse aspecto de chamar a atenção que nós precisamos dar tempo para nossas casas, ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, colocar eles no rumo certo, porque eles vão enfrentar coisas que nós, os mais velhos, jamais enfrentamos. Então vai precisar ter muito essa necessidade. E como nós estamos vendo todo esse processo de transformação, porque passa sociedade, cultura, lazer, economia, tudo isso a gente tem que fazer uma análise, nos chamar a atenção para ver como nós vamos nos adaptar novamente. E aqui, irmãos, quero deixar claro, a Igreja de Jesus Cristo ela tem uma capacidade gigantesca
de se adequar a qualquer coisa que aconteça de boa ou de ruim nessa terra. E aí nós vamos precisar nos adequar novamente a esse momento que nós estamos passando. No momento nós estamos podendo usar, como nessa manhã nós fazemos uma live, às vezes nós temos o Skype, nós temos o Zoom, temos o WhatsApp, temos muitos meios de comunicação, mas isso não vai ser para sempre também. Vai ter uma hora que isso vai ser impedido, vai ser vigiado. Nós sabemos que nós estamos sendo vigiados quase que 24 horas por dia, através dos nossos aparelhos. Então nós vamos precisar nos adequar a cada dia a um modelo de vida que nós estamos vivendo no momento. Então, com essa situação, nós vivenciamos e chegamos ao impasse que os recursos humanos, ele não tem solução para o que está ocorrendo na Terra. Então, assim, eu vejo muita gente com a esperança de que se descubra logo uma vacina para que isso seja resolvido. Claro, todos nós desejamos voltar a uma vida de paz, mas eu não quero que a gente perca a oportunidade de aprender uma lição com isso que está ocorrendo. Nós, como igreja, principalmente, não podemos deixar de aprender uma lição de que é ver que nem tudo que tem na Terra o homem vai poder resolver. Estava vendo no noticiário esses dias um homem empresário, cheio de condição, morreu em São Paulo por causa do coronavírus. Uma família ordenada, bem organizada, morreu. Agora, recentemente, um avião caiu com o outro, levando para um lugar porque tinha condição de ser transportado, e morreu. Então, assim, não tem como escapar dessa realidade. Nós precisamos aprender a confiar inteiramente em Deus. É isso que eu tenho falado aos irmãos lá do grupo. Que a nossa fé, ela foi dada para que nós a exercitemos no dia a dia. No dia a dia, em situações como essa. Claro que nós vamos ser imprudentes, andar por aí. Eu saí de casa, vim para cá para estar junto com o Simar e Cleber. Eu trouxe a minha máscara, né? Não estou usando porque estou precisando falar e estou num ambiente onde todos têm se resguardado. Então, mas a gente não vai poder ficar atropelando isso, não precisa de álcool gel, não precisa. Nós precisamos nos adequar ao que está sendo dito, ao que a ciência sabe, mas também entender que o poder está na mão do Senhor, é o que diz o Salmo 91, 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e não será abalado. Isso, mais do que nunca, tem que estar presente na vida dos filhos de Deus. Nós não podemos desprezar de modo nenhum aquilo que a palavra nos diz acerca da situação que nós estamos passando. Não podemos nos esquecer que Deus tem tido cuidado de nós todo o tempo. É verdade. Jesus, nos seus dias, ele fez uma pergunta, pergunta assim que incomoda, né? Ele disse assim: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Aí, isso está lá em Lucas 18, 8, né? Então, Jesus sabia que existia, que Daniel, como profetizou, que no final dos dias se levantaria sábios, entendidos, fiéis do povo que vão resplandecer como um fulgor do firmamento. Então, mesmo em meio a toda essa pandemia, toda essa situação que nós estamos vivendo, Deus tem pessoas marcadas que estão na terra para, no momento exato, Ele levantar essas pessoas e elas vão ensinar a outros qual o verdadeiro caminho, como é que se deve proceder, como é que deve andar. Então, por que o Senhor fez essa pergunta? Porque sabia que a verdadeira fé, ela em algum momento vai faltar para alguns na terra. Infelizmente, nós precisamos falar isso. O que eu quero dizer então? Irmãos, quando nós saímos das nossas casas para nos reunirmos, ou usamos esses aparelhos modernos para poder comunicar um com o outro, nós não queremos que isso seja um passatempo. Não, isso é uma oportunidade para ouvir a palavra, ver o que Deus está fazendo na vida do outro, e esse compartilhar vai encher nosso coração de graça e fé. E nós vamos crescendo através desse contato. Então, nós não podemos mais, a partir de agora, se isso era feito até agora, a partir de agora, ouvir a palavra
e deixar ela lá no canto, só foi para aquele momento que a gente estava reunido ali. Mas carregar ela no coração, porque esse é o ministério do Espírito Santo, escrever a palavra em nossos corações, para que nos momentos de situações como essa que nós estamos vivendo, ela possa ser expressada no nosso dia a dia, no nosso viver, no nosso agir, no dia a dia na vida. Então, Deus está deixando que os homens continuem edificando suas Babilônias, e Ele está esperando a hora que a gente compreenda que ninguém vai poder fazer nada. E nós sabemos que a igreja ela tem um chamado, um ministério, oração. Na verdade, os santos são reis e sacerdotes. Então, reis e sacerdotes significa que nós estamos aqui para ministrar a Deus continuamente. Cada um no seu turno, havia turnos, né? Mas todos nós vamos ministrar a Deus continuamente, e deve ser esse o nosso papel. Mas o que é que nós vemos? De repente acontece uma situação dessa. Então, algum desconhecido chega lá na internet, lá em São Paulo, não sei onde, põe, irmão, uma convocação para oração e jejum. Nada errado com isso, nada errado. Mas nós temos a oportunidade de fazer isso todo o tempo da nossa vida, e só vamos fazer isso na hora que surge uma situação dessa. Nós somos chamados para nos antecipar as coisas. Isso é o chamado do profeta. Ele vê antes. Então nós oramos não porque tem um problema na terra agora, para isso voltar logo para o normal. Não, nós oramos para Deus continuar nos guiando no meio dessa pandemia, no meio dessa confusão, desses obstáculos, e manter uma igreja sadia, uma igreja forte, uma igreja definida, resoluta, que sabe que a sua herança não está fixada aqui na terra. Ela tem um chamado para mais distante, mais longe. Então, para onde Deus quer levar a igreja? É uma pergunta que eu faço aqui. Então, eu posso dizer assim, Jesus nasceu de uma virgem, não houve intervenção humana nenhuma, né? E trouxe um homem, um salvador para a terra, e esse homem se tornou o referencial para quem quer servir a Deus, para quem quer ser santo, para quem quer andar com valores eternos. Então, a cruz de Cristo significa que Deus rejeitou totalmente qualquer contribuição do homem caído para obter sua própria ressurreição. O homem não tem jeito de ele fazer qualquer coisa para ganhar de Deus alguma coisa. Ele simplesmente vai ser alcançado e servir a Deus. Não se admite alguém que fique por aí dizendo que tem fé, mas quando você olha as suas ações, nada é praticado. Então, uma fé sem obras, ela é morta, como vice-versa, né? A obra também sem a prática da fé também é morta, então não tem razão de existir. O que eu acredito, queridos irmãos e Simar, é o seguinte: Deus, Ele não está esperando que nós sejamos perfeitos, totalmente perfeitos. Nós temos oscilações, né? Mas que nós sejamos coerentes. Coerentes com o quê? Com o que nós aprendemos da palavra, com aquilo que Ele ensina, com aquilo que Ele diz, que Ele fala. Então, no meu pensamento é o seguinte: só recebemos tudo quando entregarmos tudo. Essa é uma lei da aliança. Os que estão aliançados sabem que sua vida não pertence mais a si, pertence a Deus. Então, essa entrega ela deve ser total. Não recebemos nada porque não entregamos nada. Sem entrega e compromisso, jamais chegaremos a lugar nenhum. O resultado da entrega é revelação de Deus e enchimento de caráter. O resultado da falta de entrega é vergonha moral e fracasso espiritual, como a gente observa em algumas situações, né? A entrega, ela quebra a inércia e tira a incredulidade do nosso coração, proporcionando um ambiente de confiança espiritual. No momento como esse, quando você vê que a ciência não tem solução, uma coisa só resta: fé em Deus, confiança na sua palavra. Ele prometeu que guardaria os seus, e nós não podemos nos esquecer disso de modo nenhum nas nossas vidas, né? Então,
A matemática para mim é bem simples. Sem entrega, a fé ela é roubada, que é uma das obras que Satanás mais está fazendo na Terra, tentando roubar a nossa fé, nos pressionando, nos jogando contra o abismo, contra a parede, contra situações, tentações, para que a gente pare de confiar em Deus. Mas, se a gente não se entrega, a nossa fé é subtraída, permaneceremos os mesmos, derrotados, né? E não há mudança. A maneira que nós vamos caminhando na fé, caminhando no dia a dia, o interesse de Deus é que nós estejamos crescendo, como você falou no início, Simar. O Sim. desejo de conhecê-lo. Esse é o chamado maior para a vida de cada um de nós. Conhecer a Deus. Nós, irmãos, não nos enganemos. Nós precisamos conhecer a Deus, conhecer o nosso Pai. A queda foi trágica, foi profunda. E mesmo Jesus tendo feito a obra, nós paramos em algum ponto no meio do caminho. Nos amoldamos a um sistema que é caído, corrupto, e que tem também religião como participação nele. Mas o objetivo final das nossas vidas, é por isso que nós reunimos, é por isso que nós oramos, é por isso que nós procuramos a comunhão. O objetivo é conhecer a Deus. O que tem de Deus aqui na casa de Simar, eu vou subtrair, vou tirar para mim também. Assim como eu posso ter algumas coisas que ele pode buscar para si em áreas da vida. Ninguém é completo de tudo. Um precisa do outro e isso nós precisamos estar trocando esse contato, essas informações, para que isso vá crescendo no dia a dia das nossas vidas. Verdade. Então, nós podemos acreditar que tudo pertence a Deus e também pertence a nós se nós estivermos agindo sempre em confiança e fé. Portanto, irmãos, a falta de entrega é um sinal da falta de visão, né? Quando você não tem visão de propósito, você não entrega nada. Você é uma pessoa que não tem vínculos, não tem aliança. Aliança é uma coisa muito forte. E Deus nunca trabalhou na terra com homem nenhum sem aliança. Nós precisamos o tempo todo estar ciente disso, né? Falta de fé, falta visão, esperança, automaticamente a fé é abatida, a vida espiritual torna-se enfadonha, irresponsável e medíocre. Ninguém aguenta viver a religião, eu não suporto. Ninguém aguenta viver a religião, aquela coisa de vai e volta, e não vê nada mudar, nada crescer na vida, nada transformar a vida. E a gente vai acostumando, tudo é normal, tudo é comum, né, no nosso ambiente. Não, a vida é dinâmica, ela evolui, ela transforma, ela muda, e esse momento que nós estamos vivendo como igreja é a oportunidade para mudar, transformar, chegar mais perto, encontrar com o Senhor. O Senhor tem muito a falar para o seu povo nesses dias, nós precisamos de graça, de orientação para seguirmos adiante. Então, quando não se tem uma visão, não se tem também uma missão. Como é que a gente vai agir se não sabe o que fazer? Mesmo no mundo natural, qualquer pessoa que quer crescer no trabalho, em qualquer ambiente, ela precisa desenvolver, né, a visão que ela tem de crescimento, e aí ela vai pegar aquilo como uma missão, vai trabalhar, vai estudar, fazer o que for necessário para ela chegar no ponto, mesmo no mundo natural. No nosso mundo também, né, é assim, a missão ela não age aleatoriamente. Ela tem um plano de ação, ela tem estratégia, trabalho, né? Como fazer acontecer aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. É necessário que isso esteja presente. A missão sempre começa com mudança em nossas vidas. Às vezes de endereço, mas nem sempre. Às vezes de posição espiritual, né? Nem sempre é mudança física, pode ser uma mudança espiritual. Mudanças profundas se fazem necessárias, e é isso que nós estamos nos propondo com essa pandemia agora. São necessários. Um missionário pode ser um sonhador, né? Mas nem sempre o sonhador se torna um missionário. Tem pessoas que sonham e param naquilo, né? Então, antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu um plano. Me lembro que, você está me lembrando que a gente estava em São Paulo, né, falando sobre
aquele assunto, né, sobre casas, e eu deixei claro para os irmãos que a igreja, ela precisa voltar para esse recinto normal, que é o recinto da casa, onde ela nunca devia ter saído. Mas o que a gente vê é que as pessoas vão ler a palavra, mas não praticam. O resultado? Com essa situação, muitas tiveram que fechar e não pode reunir. Aqui em Feira existe um decreto que não pode ser mais de 50. Então, tem igrejas que não estão podendo reunir, a não ser poder fazer um live como nós estamos fazendo aqui. Mas quem tem um caminho, tem caminhado nas casas, não está tendo problema com isso. Lá mesmo a gente não parou de reunir, vocês aqui não pararam, a não ser levando em consideração aqueles irmãos que têm risco, né? Tem algumas enfermidades que podem trazer mais risco para esse momento, então eles têm sido guardados com mais cuidado, mas nós precisamos seguir a nossa caminhada, confiando em Deus e deixando que o Senhor mova e trabalhe todo o tempo na nossa vida. Eu não sei se tem algum tempo para perguntas e tudo, Simão, mas eu vou só concluir aqui com uma coisa que eu não queria deixar de falar. Certo. Irmãos, a queda nos trouxe aquilo que a Bíblia chama, Tiago chama de ânimo dobre. Ânimo dobre é a pessoa de duplo ânimo, né? A mesma coisa de duplo ânimo. Mas quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem com ânimo dobre, Ele criou o homem com um ânimo único. Então Ele precisava seguir esse caminho de ser uma pessoa de ânimo único. Eu confio, minha vida é isso, mas o que a gente usa de duplicidade, né? Foi enganado, porque foi a primeira vez que alguém foi comer uma coisa que não precisava. Que ele não estava com fome, ele foi comer porque ele foi enganar, a mulher foi enganada e disse que, o diabo disse que se comesse ia ser igual a Deus. Então a intenção dele não era porque queria se alimentar, era porque queria ser igual a Deus, e aí é onde surge o problema da vaidade que nós temos hoje, né? De haver essa luta, Então Jesus voltou e restabeleceu isso. Jesus não era um homem de ânimo dobre. Jesus era um homem de ânimo único. E agora nós também somos chamados, irmãos, para viver com ânimo único. Não somos mais para viver como o diabo quis fazer, ânimo dobre. Quando uma situação fala uma coisa, lá no centro de recuperação, falava assim, vocês são homens de ânimo dobro. Vocês falam uma coisa sentado, quando levantam já não é mais o mesmo pensamento, já é outra coisa. Então, nós precisamos falar uma só coisa, uma só direção, né? De mostrar que a obra que Jesus fez na cruz do Calvário restaurou nossas vidas para nos dar essa condição de nos firmarmos nesse caminho, confiar nele, andar nele e, no meio de tudo isso, ainda temos firmeza. Encerrando, Apocalipse 9 diz o seguinte: haverá uma praga pior do que essa sobre a terra. Essa praga que aconteceu agora do corona, para mim, eu não procurei na Bíblia, não vi que ela está profetizando. Não sei que Jesus falou que ia haver muitas pestes, né? Mas em Apocalipse está dito, eu não vou dar muito tempo para ler, mas diz que no capítulo 9 que haverá uns gafanhotos saídos do abismo e que tem uma picada como a do escorpião. E que eles vão atingir os homens na terra, e que os homens vão se retorcer de dor e vão querer morrer, mas a morte não estará junto com eles, fugirá deles. Então, uma praga muito pior do que essa que nós estamos passando agora. E aqui não quero fazer afirmação se a igreja vai estar ou não presente nessa época, mas avisar que algumas coisas podem ser ainda mais grave do que essa que nós estamos passando. E no mesmo capítulo, na sequência, tem uma outra situação que fala que haverá uma mortandade tal que a terceira parte dos homens serão punidos. Vai ser uma praga bem maior do que essa que nós estamos vivendo. Então, irmãos, a palavra de ânimo e de esperança que eu tenho para vocês é o seguinte: a fé é uma semente que Deus colocou em nossos corações. E uma semente não é para ser comida, ela é para ser lançada e multiplicar.
Então nós precisamos fazer essa fé prosperar em nós, prosperar na nossa família, prosperar na igreja, para que possamos enfrentar os momentos que haverão, e quando essas coisas começarem a acontecer, nós erguemos a nossa cabeça, como disse Jesus, e olhar e dizer: a minha redenção está próxima, está chegando a hora de eu ir voltar para a casa do Pai. Então, era isso que eu queria compartilhar, e claro que a gente podia ir bem mais longe, mas o tempo nos permite chegar até aqui. Verdade, verdade. Obrigado, Eli, pela palavra, né? Eu costumo analisar que a caminhada na Terra, ela tem montanhas e vales, né? As montanhas e vales, elas representam altos e baixos, né? Momentos bons, momentos felizes, momentos onde estamos confortáveis, tranquilos, mas também existem vales que são momentos de lutas, de tribulação, de dificuldade, né? E assim, esses altos e baixos, essas montanhas e vales, elas são expressas tanto no externo, né, com relação à nossa vivência de mundo, como também no interno, no nosso interior, no nosso coração. Nós passamos por lutas interiores, passamos por momentos onde nós estamos bem, tranquilos, interiormente, e passamos por lutas exteriores, né? Momentos bons, onde o ambiente está favorável, o mundo está favorável para a gente, e momentos de luta, como o momento que nós estamos vivendo, que é um momento difícil para todos, né? É um momento onde temos muitas... Então, Simar, nesse ponto eu queria fazer uma colocação para lembrar que essa situação que você está citando é a nossa história, porque é por causa da queda, né? Mas você vê Jesus andando na terra, ele ia no barco, teve aquele redemoinho e ele estava dormindo tranquilão ali, né? Ele não era um homem de duplo ânimo, ele sabia no Pai que ele confiava e ele estava descansado, né? Então, o chamado de Deus para a nossa vida é seguir nessa direção, é por isso que nós não podemos nos conformar com o que já temos, mas continuar seguindo adiante. Isso. Conhecer, como diz Oséias, né? Conhecer e prosseguir e conhecê-lo. Então, nos momentos bons, nos altos, né? Nas montanhas, muitas vezes nos acomodamos, né? Na estrada da vida. Mas nos vales, para você que está nos assistindo, nos vales, Eri, são momentos onde precisamos exercitar a nossa fé, né? E crer que Deus está conosco, Ele está nos conduzindo, como você falou do Salmo, né? 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não vai ser atingido, né? Crer que o Senhor, Ele tem propósito, Ele tem planos, e no momento de luta, no momento de dificuldade, busca o Senhor, né? Busca o Senhor. Exatamente. Faz a entrega total, como você falou, né? Se entrega, busca ler a sua palavra, busca na hora. E certamente Deus vai te dar os passos, vai te conduzir na direção certa. Eri, muito obrigado mesmo pela palavra que foi compartilhada, né? Nos edificou bastante. E eu tenho um recado para dar aqui. Se você quer falar mais alguma coisa, Eri, antes, a gente tem aí 8 minutos. Eu queria só dar um recado final, mas se você tem alguma consideração, mais alguma acrescentar, fica à vontade aí. Não, só agradecer a você pela gentileza de ter convidado para estarmos juntos, abrindo o coração sobre essas coisas, e aos demais que nos acompanharam nesse momento, nos ouvindo de vários lugares, o pessoal, o André, a Estela em Manaus, alguns outros lá no Rio Grande do Sul. Deus abençoe a vida de vocês e que esse momento seja também de aprendizado, né? Mas principalmente de aprendizado para nossas vidas em todos os aspectos do nosso caminhar. Obrigado. E esse canal está aberto para você, viu? Sempre que você quiser, fique à vontade para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. André está mandando um abraço aí. Obrigado. Saudações, André. Bom, gente, só para fechar aqui, guarda essa palavra aí no coração de vocês. Essa live vai ficar no ICTV lá, disponível, né, para vocês assistirem. Depois a gente também vai colocar no canal lá no YouTube. Sigam, né, compartilhem com outras pessoas. É um canal que criamos para abençoar vidas.
E, assim, eu quero dizer o seguinte, domingo que vem nós vamos fazer a live, a nossa live de domingo, uma live que está acontecendo também aos sábados, para mulheres, né? Mulheres virtuosas, sábado, 5 da tarde, mas no domingo que vem nós vamos fazer essa live às 13h30 da tarde, viu? Você que segue aí, compartilha. Domingo que vem nós temos também um convidado muito especial, que é Haroldo Walker, o Haroldo Walker, para quem conhece melhor, mas tem seu canal no YouTube, né, Caminhando com a Bíblia, e também tem no Instagram, está presente no Instagram, e ele vai estar conosco também, trazendo a palavra de Deus para nos abençoar, nos conduzir, nos mostrar que existe uma direção, e cada um em suas casas, a gente sente o desejo de estar juntos, né? No presencial, de estar compartilhando dos momentos juntos, mas é um momento diferente, e eu acredito que a gente tem que se apropriar dessas ferramentas que a gente tem para divulgar o reino. É momento propício, né, para divulgar o reino. A seara está pronta, a gente precisa avançar e compartilhar da palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no coração de cada um de nós, né? Por isso nós temos trago os homens de Deus aqui, trago homens de Deus para compartilhar essa palavra. Pode falar, Ari. Muito bom, Simão. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês, e você, Gleima, que aproveitou esse momento e entrou, né? Às vezes Deus dá dons e fica um tempo ali sem ação, e quando chega na oportunidade é hora dele se expandir. Então, assim, aproveitem bem essa oportunidade e continue caminhando nessa direção, edificando, falando às pessoas. Certamente vai trazer bons resultados ao coração dos filhos de Deus. Amém, amém. Obrigado, Ari. No mais, irmãos, aqueles que nos assistem, Deus abençoe. Um ótimo domingo aí para vocês e uma ótima semana, né? E busquem refletir no que foi falado hoje nessa palavra durante toda a semana. Busca a leitura, busca a oração diária, a comunhão com Deus, para que o Senhor possa estar clareando, né? Como o Erivelto falou e Jesus fala lá no livro de Mateus, né? Quando essas coisas acontecerem, né? Exultai, alegrai-vos, né? Erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Nós cremos num Deus poderoso, que tem um propósito, e que o Senhor vai voltar a essa terra, né? Um reino de justiça, de paz, vai estabelecer, como o Erivelto citou, o Daniel, a estátua lá em Daniel, onde a pedra vem lançada não por auxílios de mão humana, né? Mas o próprio Deus estabelecendo o seu reino na terra. Obrigado, gente, por cada um aí, viu? Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, Eri. Obrigado pelo apoio, parceria aí. Amém.